Imagina acordar num mundo onde a maldade não surge de monstros, mas de pessoas comuns. Um olhar frio, um gesto de indiferença, um silêncio que cala mais alto que qualquer grito. Já pensou que talvez o perigo não esteja só nas mãos dos cruéis, mas no coração distraído dos bons? Quantas vezes você viu algo errado e preferiu acreditar que não era problema seu? É aí, nesse espaço vazio, que o mal encontra espaço para crescer. Lembre-se das páginas mais sombrias da história. Campos, guerras, perseguições. Não foram apenas os carrascos que fizeram o trabalho sujo. Foi a multidão que assistiu em silêncio, acreditando que não tinha nada a ver com isso. Você já se pegou imaginando como teria agido em tempos assim? Será que teria sido diferente? Ou teria se calado como tantos outros? O filósofo John Stuart Mill disse que o mal prospera quando os bons se calam. Parece apenas uma frase, mas experimente aplicá-la ao seu dia a dia. Quando você não corrige uma injustiça pequena, ela cresce diante de você. Quando finge não ver, você se torna parte da engrenagem que permite que ela continue. E o mais assustador, o mal não precisa da maioria para agir, só do silêncio dela. Agora pense comigo, e se a crueldade não for algo distante, mas algo que começa em pensamentos comuns? Um desprezo guardado, uma piada maldosa, um desejo de vingança disfarçado de justiça. O que nasce pequeno dentro da mente pode virar hábito e o hábito molda caráter. Será que não é assim que o mal floresce pouco a pouco, no terreno fértil da indiferença? Você já percebeu essa batalha acontecendo em você mesmo? Então eu te pergunto, será que o verdadeiro perigo está apenas nos grandes atos monstruosos? Ou está também no cotidiano aparentemente inofensivo, quando escolhemos não agir? Quando deixamos o silêncio cobrir o que deveria ser enfrentado? Talvez o inimigo não esteja tão distante quanto pensamos. Talvez ele esteja, agora mesmo, esperando pela sua próxima escolha. Conta-se que um homem caminhava distraído por um mercado barulhento, enquanto ao seu lado, um idoso caía no chão. Ninguém se curvou para ajudar. Todos seguiam apressados, olhando para frutas, roupas e moedas reluzentes. Ele mesmo hesitou com pressa demais para parar e seguiu em frente. Anos depois, lembrava daquela cena como um peso, porque entendeu que sua pressa custara a dignidade de alguém. O que era urgente naquele instante tornou-se insignificante diante da omissão. Essa é a estratégia invisível: distrair com o imediato, anestesiar com o trivial. Quando tudo vira urgência, não sobra espaço para refletir sobre o certo e o errado. Valores se transformam em palavras bonitas, mas incapazes de moldar gestos concretos. E o mais cruel é que quase ninguém percebe que caiu nessa armadilha. É assim que a moralidade se torna uma teoria que nunca sai do papel. Quem nunca disse acreditar na bondade, mas fechou os olhos diante de um pedido simples? Quem nunca jurou defender a justiça, mas preferiu não se envolver para não perder tempo? É nesse abismo entre o que dizemos e o que fazemos que o mal se fortalece. A distração parece inocente, mas ela mata silenciosamente a nossa responsabilidade. E cada pequena escolha de indiferença abre espaço para a repetição do mesmo erro. A verdade é que não se trata de falta de conhecimento, mas de falta de atenção. O bem não é derrotado pela ignorância, mas pelo esquecimento prático do que já sabemos. E enquanto corremos de tarefa em tarefa, a consciência adormece, deixando o mal agir. O homem do mercado é todos nós quando fingimos não ver o que exige resposta imediata. E no fim, percebemos tarde demais o preço de não ter parado por um instante. Essa distração moral não é só individual, ela se espalha como uma sombra coletiva. Se todos acreditam que não é nada demais, logo a injustiça se torna rotina. É nesse ponto que chegamos ao próximo veneno: a força do círculo social. O mal deixa de ser apenas esquecido e passa a ser aceito, até aplaudido. E é aí que a corrosão começa a agir de forma ainda mais profunda. Na corte de Pilatos, um homem inocente foi colocado diante da multidão. A escolha era simples: soltar Jesus ou libertar Barrabás, um criminoso conhecido. E o que fez o povo? Gritou em coro, não pela justiça, mas pela aprovação do grupo. Pilatos lavou as mãos como tantos fazem até hoje, cedendo ao peso da opinião. E assim, pela força da multidão, a verdade foi sacrificada.
Esse é o poder corrosivo das companhias e ambientes que escolhemos. Quando a busca por aceitação é maior que o desejo de ser íntegro, a consciência se curva. A moralidade se suaviza, ajusta-se ao tom da sala, ao riso da roda, ao aplauso dos pares. E pouco a pouco, o certo se torna estranho, o errado vira natural. Ninguém percebe quando a linha foi cruzada, porque todos cruzaram juntos. Quem nunca riu de algo que no fundo achava errado, só para não destoar? Quem nunca repetiu uma opinião sem acreditar nela, apenas para não ser excluído? Essas pequenas concessões parecem inofensivas, mas vão moldando o caráter. O círculo social não só influencia, ele redefine o que aceitamos como normal. E no fim acabamos nos parecendo mais com nossos grupos do que com nossos princípios. A busca por aprovação é um ímã poderoso, capaz de calar consciências firmes. E quando o não quero causar conflito se repete, a injustiça ganha legitimidade. Amigos, colegas, ambientes sofisticados, todos podem se tornar mestres da acomodação. Escolher quem está ao nosso lado é, na verdade, escolher em quem nos tornaremos. E ignorar isso é abrir caminho para ser moldado sem perceber. Por isso, a história de Pilatos e da multidão ecoa ainda hoje. Não se trata de religião apenas, mas de um espelho para qualquer tempo e lugar. Porque se não vigiarmos, seremos nós a levantar a voz pelo errado, só para caber no grupo. E quando esse momento chegar, será tarde para descobrir que fomos cúmplices. É assim que a distração e a conformidade se unem, transformando silêncio em traição. Você já percebeu como é fácil vestir uma máscara e parecer íntegro, enquanto por dentro faz cálculos convenientes? Talvez você também viva assim, mostrando virtude em público, mas cedendo ao que é mais confortável em privado. Esse jogo de aparências engana não apenas os outros, mas sobretudo você mesmo. Aos poucos, a consciência se acostuma a essa duplicidade e deixa de apontar o erro. E quando a bondade vira uma fachada, ela já não é bondade, é apenas estratégia. Quantas vezes você já se justificou com "não é tão grave assim" só para aliviar a culpa? Ou repetiu para si mesmo que ninguém precisa saber para não enfrentar a verdade? Esse é o erro escondido. Acreditar que é possível dividir o coração em dois lados, mas quanto mais essa divisão cresce, mais longe você fica de quem diz que é. E o pior é que, sem perceber, você começa a acreditar na própria mentira. O drama não está apenas em enganar os outros, mas em enganar a si mesmo. Você se convence de que está bem, de que não há nada errado e segue adiante. Mas dentro de você, essa divisão cria rachaduras que cobram um preço alto, porque viver em duplicidade nunca é leve, é um fardo que corrói em silêncio. E talvez você já sinta esse peso, mesmo sem ter coragem de admitir. 5. Quem nunca sonhou em fazer um grande ato de bondade, mas adiou o bem que podia fazer hoje? Talvez você também imagine o futuro como um palco onde será herói, mas hoje escolhe a indiferença. Essa fantasia conforta, porque dá a sensação de já ser alguém melhor do que realmente é. Mas enquanto você sonha com o amanhã, negligencia o presente que pede sua ação. E o que poderia ser virtude se transforma em auto-engano. Você já percebeu como é fácil se emocionar com a ideia de ajudar, mas difícil levantar para agir? É por isso que muitos se perdem na ilusão de que sentir já é suficiente, mas emoção sem prática é apenas um disfarce para a preguiça moral. O mundo não muda com intenções bonitas, mas com gestos concretos. E a diferença entre um sonho e uma mentira é justamente a ação. O perigo é que essa fantasia de bondade mascara o que realmente está acontecendo. Enquanto você se imagina generoso, talvez esteja ignorando os que precisam ao seu lado. Enquanto projeta o futuro, falha em ser justo no presente. E essa distância entre o que você sonha e o que você faz é o que mantém o mal vivo. A pergunta é: até quando você vai se enganar com histórias que nunca saem do papel? Sêneca escreveu: ninguém é mais infeliz do que aquele que nunca enfrentou a adversidade, pois não teve oportunidade de se conhecer. Essa frase nos alerta para um erro comum: acreditar que estamos acima do mal, do lado certo, imunes a cair.
Mas é justamente esse orgulho silencioso que nos torna mais vulneráveis às pequenas corrupções. Quando você se acha superior, começa a justificar atitudes cruéis como se fossem necessárias. E sem perceber, a autossuficiência vira a porta de entrada para a cegueira ética. Na vida prática, isso aparece quando você olha para o erro alheio e pensa: eu jamais faria isso. Esse pensamento, em vez de fortalecer, adormece a vigilância sobre suas próprias escolhas. E a história mostra que atrocidades nasceram não de monstros, mas de pessoas comuns que se acreditavam certas. O perigo não está só nos grandes crimes, mas nos pequenos atos que você racionaliza como inofensivos. Aos poucos, essa superioridade se torna permissão para desumanizar quem está ao seu redor. A lição estoica é clara: não confie em sua própria virtude como se fosse inabalável. Questione-se, examine-se, vigie cada pensamento que tenta se justificar fácil demais, porque o orgulho é um veneno sutil, e a queda começa justamente quando você pensa que nunca cairá. O estoicismo não pede perfeição, pede consciência constante, e essa consciência é a única defesa contra a ilusão perigosa de já estar do lado certo. Epicteto dizia: ninguém se torna perverso de repente. Essa frase simples revela algo profundo. O mal se constrói em pequenas doses, dia após dia. Um grito impaciente aqui, uma indiferença ali, uma mentira que parece sem importância. Essas pequenas concessões repetidas formam um hábito invisível que molda o caráter. E quando você percebe, já não enxerga mais a gravidade do que se tornou rotina. Na prática, pense em como tratamos quem está mais próximo: família, colegas, desconhecidos na rua. Cada gesto de descuido ou agressividade não é isolado, mas parte de uma corrente. Santo Agostinho já lembrava que os pequenos pecados são como fagulhas que, acumuladas, incendeiam florestas inteiras. O mal raramente explode de repente. Ele se infiltra no cotidiano sem alarde. E por isso é tão perigoso, porque se normaliza antes que possamos reagir. O chamado estoico é para despertar e enxergar o peso das pequenas ações. Se cada dia traz escolhas, então cada escolha é uma oportunidade de frear essa escalada. Não subestime o acúmulo dos gestos menores, porque eles formam a essência do seu caráter. O bem ou o mal não surgem do nada, eles são treinados com cada palavra e cada silêncio. E reconhecer isso é o primeiro passo para interromper a marcha silenciosa da crueldade. Lição 1. Sempre existe um caminho de volta. Clive Staples Lewis dizia que nenhuma corrupção é definitiva enquanto houver escolha, e isso vale para cada um de nós. O erro não precisa ser a última palavra, desde que você tenha coragem de encará-lo de frente. Pense em alguém que admitiu uma falha, pediu perdão e recomeçou diferente no dia seguinte. Não foi fácil, mas esse pequeno gesto abriu a porta para um novo destino. Lição 2. Reconhecer a própria sombra é libertador. Muitos fogem de olhar para dentro porque temem descobrir a verdade sobre si mesmos. Mas só quando você encara seus deslizes sem disfarces é que pode transformá-los em força. É como um músculo ferido. A dor da reabilitação prepara para movimentos mais firmes. Cada vez que você se examina, dá um passo real na direção da mudança. Lição 3. A transformação acontece em pequenas decisões diárias. Não espere uma grande virada. Comece pelo gesto humilde que parece insignificante. Escolher ouvir em vez de gritar, ajudar em vez de ignorar, ceder em vez de dominar. É nesses detalhes que o caráter vai sendo reconstruído, pedra por pedra. E quando você olha para trás, percebe que a soma dos pequenos atos criou uma vida nova. Lição 4. Consciência é poder. Os estoicos sabiam que o primeiro passo para resistir é enxergar a própria inclinação ao erro. Quando você se observa, ganha a chance de interromper a reação automática. É como perceber que ia repetir uma resposta agressiva, mas escolhe respirar antes de falar. Esse segundo de clareza pode salvar relacionamentos inteiros. Lição 5. A multidão nunca deve decidir por você. A pressão coletiva é forte,
mas sua consciência precisa ser ainda mais. Dizer não pode custar aprovação, mas mantém sua dignidade intacta. Pense em quem recusa participar de uma fofoca, mesmo sendo excluído do grupo. Esse é o tipo de coragem silenciosa que fortalece o caráter. Lição 6. Transforme a passividade em ação. Não basta reconhecer o mal, é preciso enfrentá-lo com escolhas concretas. A responsabilidade pessoal começa quando você deixa de ser espectador. Imagine alguém que vê uma injustiça no trabalho e decide intervir com firmeza e respeito. Esse gesto simples muda a atmosfera e prova que sua voz tem peso. Lembra daquela cena inicial do silêncio que permite que o mal floresça? Agora imagine o oposto. Uma vida construída em pequenas escolhas de bondade. Não é o gesto grandioso que muda o mundo, mas o simples ato de não virar o rosto. É na rotina que a coragem se prova, quando você decide agir mesmo sem plateia. E cada decisão ordinária se torna um muro contra a indiferença. Porque no fim, o bem não é uma ideia distante, é uma prática cotidiana. Ele nasce no jeito como você trata o próximo, no tempo que dedica a ouvir. Ele cresce na renúncia de fantasias para viver a bondade real. E floresce quando você entende que cada instante é uma oportunidade de escolher. A vida inteira cabe nessa frase. A bondade começa no agora. Se até aqui você percebeu rachaduras dentro de si, saiba, ainda dá tempo de reconstruir. A vida não pede perfeição, pede coragem para recomeçar sempre que for preciso. Não deixe que o silêncio dite suas escolhas. Não alimente o mal com sua passividade. Decida ser o agente do bem nas pequenas coisas, onde o mundo realmente se transforma. E descubra que a grandeza está escondida no ordinário de cada dia. Se essa mensagem tocou você, compartilhe sua reflexão nos comentários. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ajude essa conversa a alcançar mais pessoas. Porque juntos, multiplicamos o poder das escolhas simples que mudam destinos. Talvez a sua voz seja a centelha que inspire alguém a acordar da indiferença. E assim, um gesto pequeno se torna parte de uma transformação muito maior.